Baruf, Bistrô e Café. Os irresistíveis produtos de Campos do Jordão. Cafezinhos especiais, cappuccinos, chocolates, milkshakes, sucos, vitaminas e combinados de açaí. Baruf, Bistrô e Café. Experimente nosso delicioso hambúrguer artesanal, tapiocas doces e salgadas e lanches diversos. Servimos também almoço a partir de R$10,80. Baruf, Bistrô e Café. Rua Expedicionários Vicentinos 34, próximo à Praça do Correio, no centro de São Vicente. Telefone 34669106. ZYU 752, 9FM 87.9. Jornalismo 9FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Sheila Almeida. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2019, dia da mentira. São 8 horas, eu sou a Sheila Almeida e fico com você até as 9. O jornal Manhã de Notícias está no ar. Nova FM. E para nos acompanhar nesta manhã, é verdade, viu? Você confere pela live do facebook.com/novafmsv, que aqui à minha direita tem a Kelly Ribeiro no comando técnico e de azul, tudo azul aqui do meu lado esquerdo no estúdio, Rafael Mota lá na ponta, o jornalista editor do jornal A Tribuna. Bom dia, bem-vindo, Rafa. Bom dia, Sheila Almeida, um bom dia, Kelly, a você ouvinte da Nova FM, boa semana. E também comigo aqui o Bruno Orlando, do PSDB, ele que é vereador em Santos. Bem-vindo, vereador. Bom dia, Sheila, obrigado pelo convite, bom dia, Kelly, Rafael, todos que estão nos ouvindo aqui no Jornal Manhã de Notícias, é uma grande satisfação estar aqui novamente. Muito obrigada pela presença, vamos dar as informações da região da Baixada Santista para você. Apesar do Dia da Mentira, vamos falar de muita informação, muita verdade. Nova FM, serviço. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Há pancadas de chuvas também previstas para a tarde e à noite o tempo fica aberto. A temperatura deve variar entre 22 e 29 graus. Estradas. E se você vem pela rodovia dos Imigrantes em direção à Baixada Santista, precisa de paciência porque tem lentidão por conta do tráfego intenso. Não tem ainda muito trânsito, mas há o excesso de veículos, então você precisa dirigir com mais atenção do quilômetro 40 até a entrada da cidade. Aliás, desculpe, isso na subida. Aqui da Baixada Santista até o quilômetro 40, na rodovia dos Imigrantes Pista Norte, você encontra uma lentidão por excesso de veículos, mas ainda está tranquilo. Onde vai pegar mais e vai exigir um pouquinho mais da sua paciência na chegada a São Paulo. Tem lentidão mesmo do quilômetro 18 ao 20. Lá na Anchieta, descida, quilômetro 60 ao 62, lentidão também por excesso de veículos, assim como na pista norte para quem chega a São Paulo do 20 em diante. Ou seja, você vai precisar tanto para subir quanto para descer a serra de um pouquinho de paciência por conta aí do excesso de veículos neste momento fazendo a subida ou a descida. A operação em andamento é a 5x5. Agora, sabe quem precisa de mais paciência? E não parece mentira não, porque a gente fala isso muitas vezes. Quem faz a travessia entre Guarujá e, aliás, Santos e Guarujá, aqui na Balsa. Do lado de Santos está mais tranquilo, 15 minutos de espera fila, mas do lado de Guarujá está em 1 hora a espera para você conseguir atravessar. Neste momento, 5 embarcações estão operando. Nova FM. Tem coisa que a gente fala que nem mais parece mentira. É 1 hora, às 8 horas da manhã, para conseguir atravessar do lado de Guarujá para Santos, mesmo a Dersa sempre colocando mais embarcações, sempre dando as explicações. Já não sei mais o que falar sobre isso. Mas, vereador, sabe o que a gente ia perguntar e informar a população? Mesmo sem ter definição de verba para as obras do Teatro Coliseu em Santos, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Santos, trabalha com a possibilidade de as obras começarem em breve e o equipamento parar as atividades por um período de 1 semestre praticamente. Então, qual é a notícia? O Teatro Coliseu será fechado para obras e pode ser fechado, inclusive, totalmente. Então, as pessoas vão ficar mais uma vez sem o Teatro Coliseu para
Obras. A fachada está precisando de uma reforma urgente e o prefeito já garantiu que, independentemente da verba cancelada no ano passado, a deste ano vai ser separada para a reforma. Quem disse isso foi o secretário de Cultura da cidade, o Rafael Leal. Em dezembro, o projeto teve aprovação do governo estadual e um convênio foi firmado que garantiria recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da DTUR. Mas com a mudança de gestão em janeiro, vários convênios foram suspensos. O do Coliseu estava entre eles. Rafael Mota, o imóvel segue com a calçada lateral na Rua Brás Cubas interditada desde novembro de 2016. Agora, desde novembro de 2016, as pessoas atravessam a rua para poder continuar o seu caminho por conta dessa obra do Coliseu, que não acaba nunca. Além da fachada, vai ter uma parte mais demorada do projeto nesse trabalho, que vai ser, aliás, o projeto vai estar orçado em 6,3 milhões, porque além da fachada, a parte de dentro também tem que ser reformada. Então tem troca de telhado, esquadrias externas, pintura do prédio anexo, atualização do sistema de para-raio e modernização do sistema de iluminação cênica da fachada. Você que é jornalista, editor de A Tribuna há muito tempo, ouve esse assunto do Coliseu. Parece mentira, mas é verdade. Mais uma vez, pode fechar para reforma. E ali, a gente sabe que apesar daquela interdição do lado de fora, ainda tem agenda, as pessoas ainda conseguem assistir alguns shows, mas não acaba nunca, né? Eu não sei o que aconteceu. Será que fizeram algum trabalho ali? Porque é impossível, o negócio não fica pronto, não fica em paz nunca. As obras para retomar a atividade do Teatro Coliseu enquanto teatro mesmo começaram no governo Davi Capistrano, que acabou em 1996, e desde então foram praticamente 2 décadas de trabalhos mal feitos, em grande parte, e que custaram 22 milhões de reais em cifras da época quando os serviços foram concluídos. Com mais 2 milhões de reais, houve uma doação do Grupo Mendes, segundo a Prefeitura, para que houvesse reparos na parte interna, sistema de ar-condicionado, e ainda assim o palco, por exemplo, permanecia com goteira em toda a apresentação quando chovia, o que era motivo de chacota até por parte de artistas que diziam, opa, tá pingando aqui. E do lado externo a gente vê esses problemas na fachada de reboco caindo que motivaram há quase 3 anos a interdição parcial da calçada da Brás Cubas que você mencionou. E aí a gente ouve agora que mais 6 milhões de reais aproximadamente devem ser investidos no conserto. O valor que foi gasto e que ainda será no Coliseu talvez fosse suficiente para fazer 2 teatros novos. É difícil a gente acreditar que tenha havido o devido controle no serviço realizado pelas empresas particulares que foram contratadas pela Prefeitura. E ainda hoje, alguns dos responsáveis por assinar contratos, por fiscalizar essas obras, ocupam cargos no governo municipal, pulando de empresa em empresa municipal e se mantendo ali permanentemente próximos da aposentadoria por tempo de serviço em cargo comissionado na Prefeitura de Santos, apesar desses defeitos na sua folha de serviços devido à falta de fiscalização daquilo em que deveriam estar de olho. E, lamentavelmente, o Coliseu não é exatamente um teatro aberto à comunidade. Ele é sede de espetáculos geralmente caros para a população comum frequentar, aquela que não tem uma renda razoável e capaz de ocupar aquele espaço que deveria ser mais público do que ele efetivamente é. Isso leva já a um questionamento de antemão. Se a Prefeitura não consegue dar conta de um equipamento pronto, tombado historicamente, que deveria ter os devidos reparos e que fica numa região central, o que será que vai acontecer no dia em que houver o centro de convenções que vai passar para as mãos da Prefeitura na Ponta da Praia e que disse o prefeito Paulo Alexandre Barbosa que é algo diferente, por exemplo, do Museu Pelé, são coisas separadas, o turismo de negócios é algo relevante para a cidade, mas curiosamente o particular não quer mais. Então ele vai passar para as mãos do município uma responsabilidade que antes estava nas mãos de terceiros. Tudo bem que a obra da Ponta da Praia promete ser uma coisa grandiosa. Já estão acontecendo serviços e a gente espera que de fato eles corram no prazo estabelecido. Mas o Coliseu é essa prova de que quando algo é mal gerido pelo poder público, causa um prejuízo tremendo, que o contribuinte santista paga e ninguém cobra dos responsáveis efetivos por essas obras o mínimo de ressarcimento pelos serviços mal feitos. Agora, vereador, eu imagino até
que por conta de estar desde novembro de 2016 aquela calçada fechada, talvez, não sei, talvez a Câmara sequer fale mais sobre o assunto, porque você cobra uma vez, cobra outra, não sei como acontece. Tem se falado do Coliseu ultimamente? Olha, já foram feitos inúmeros requerimentos, pedidos, requisições pela Câmara Municipal, de inúmeros vereadores aqui, no X ou Y, enfim, inúmeros já fizeram. De fato, o Coliseu está parado há muito tempo, o Rafael tem total razão no que está colocando aqui. É muito triste essa situação, porque o Coliseu, além de tudo, é um prédio histórico. A gente tem ali inúmeras passagens, deveria, na minha opinião, ser mais aberto ao público, sim, nem que fosse a rede pública de ensino, aqueles jovens, as crianças pudessem participar, tendo mais iniciativa cultural. A gente sabe que existem algumas, mas isso poderia ser ampliado, sim. Agora, na minha visão, mais do que a preocupação com o tombamento do prédio, os custos que são justificados dessa maneira, para tamanho valor, enfim, seria uma manutenção preventiva. A gente vê durante muito tempo os prédios públicos, os prédios, principalmente aqueles tombados, tendo uma dificuldade e um custo absurdo para a restauração por conta da falta da manutenção preventiva. E o Coliseu, acredito que se encaixe nessa situação. Foi visto aqui, foi falado, e todo mundo que trabalha na área tem ciência, daquela goteira que está em cima do palco. Isso já foi motivo de chacota, muitos artistas já falaram. De fato, é uma situação tanto constrangedora, né? Se você é santista, você vê uma situação dessa, por aquele palco já passaram inúmeros nomes da cultura brasileira, enfim, e é muito triste chegar a esse ponto. Então, de fato tem que se resolver. A gente sabe que aquele telhado tem uma preocupação em particular, a forma que ele foi refeito, enfim, mas tem que ser resolvido. Então há que se avançar nesse sentido. Eu espero que dessa vez, mais uma vez esperançoso, se resolva, mas nós vamos acompanhar de perto a colocação desse valor, aonde que esse recurso vai ser empenhado, para que a gente possa cobrar em eventual problema. Por nota, a Prefeitura disse ao jornal A Tribuna, que deu essa informação em primeira mão, que a Prefeitura diz que aguarda só a aprovação do governo para executar a obra, mas que a demora no posicionamento pode encarecer ainda mais o projeto, vereador. Como você falou de custos agora, então, mais essa informação ainda para a gente complementar o assunto. Agora, vereador, o Rafael Mota colocou a obra da Ponta da Praia, fez essa lembrança, essa menção em seu comentário. Eu não sei se na Câmara também tem se falado mais disso, porque me parece que a situação já foi resolvida, porque tudo o que parecia que era possível falar foi falado, ou não? Foi bem discutido, tivemos algumas audiências públicas nesse sentido. Uma grande preocupação de todos os vereadores era o estudo de impacto de vizinhança, que não tinha chegado, principalmente em relação ao trânsito da Ponta da Praia. O estudo foi positivo, mas nesse momento essas obras já estão judicializadas, né? O Ministério Público entendeu que elas não devem prosseguir, então entrou com uma ação na Justiça. Hoje a Prefeitura me parece que está se defendendo dos fatos, enfim, de tudo que o Ministério Público alega, e o Judiciário vai ter que se manifestar. Na esfera do Legislativo foi discutido, todas as questões passaram por lá, os vereadores se manifestaram, alguns contra, outros a favor. É inegável que as obras ali, como o Rafael bem falou, trazem um avanço para a Ponta da Praia, é uma necessidade. A saída da balsa está mais do que estrangulada, por parte de culpa da balsa, sim. A gente sabe que, infelizmente, a Dersa não tem prestado um bom serviço à cidade. Essa notícia que você deu hoje pela manhã, Sheila, ela é costumeira, né? Toda manhã a fila da balsa existe, é grande, enfim, é muito triste. Ontem eu voltava por essa balsa de noite, era algo em torno de 10, 11 horas, e a fila também estava com mais de 1 hora. Então, mesma noite? Mesma noite, Nossa. Domingo à noite, voltando para Santos. Então, é muito triste esse tipo de situação. Então, há ainda discussão na Câmara nesse sentido, mas a grande maioria já foi superada, e agora a gente espera um posicionamento judicial para saber o desenrolar desses fatos. 8h13, você pode comentar aqui com a gente, dar a sua opinião no facebook.com/NovaFMSV. Quem está com a gente é o Antônio José Lemos Vasques, dando bom dia para todos no estúdio. Bom dia, Antônio. Bom dia também para o Josué Amador. Lembrando que dia 7 de abril, no final da semana ou semana que vem? Deixa eu ver. Vou confirmar aqui, domingo. Então, no domingo que vem, ele falou
que tem também data comemorativa, tá lembrando aqui pra gente que hoje é dia 1º de abril, mas no dia 7 é o Dia Mundial da Saúde. Então é uma data bastante importante, além do dia 28 de abril, dia em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Trouxe o calendário, Josué Amador, muito obrigada, viu? O 7 de abril é um dos dias do jornalista, inclusive. Olha, que legal. Tem várias datas em que lembram a gente, o dia do repórter, o dia do diagramador, o dia do fotógrafo. Tem data para todo mundo, ainda bem, né? Jatobá em São Vicente, parabéns, vereador Bruno Orlando, por sua atuação em Santos região. Então, grande abraço, Jatobá. Você é um vereador de São Vicente, amigo querido. Fica aqui o recado. 8h14. Informação boa. A gente vai falar agora do Hospital dos Estivadores, que vai ganhar uma obra, aliás, um centro de estudos de endometriose. Se isso se tornar realidade e conseguir atender bastante a população, vai ser um centro de referência na cidade. A doença, ela é muito importante aqui na cidade de Santos, na região inclusive. Não tem nenhum centro especializado para tratar disso e a doença, por conta de não ser diagnosticada precocemente, pode tornar a mulher infértil. A gente sabe que um tempo atrás aí se tornou muito debatido, muito forte o assunto, foi tema até do Fantástico, de uma série de reportagens que a Poliana, apresentadora, inclusive, mostrou como é a corrida da mulher para tentar ser mãe, e aí tem um monte de causas que podem acontecer, muita coisa que pode atrapalhar nesse processo, e o centro, o Hospital dos Estivadores, pode ser uma referência para tratamento de endometriose em Santos. Vereador, essa é uma das informações boas que a gente gosta de dar, porque também reclamam que, poxa, jornalista só fala coisa ruim. Não, a gente também dá notícia boa. Como vocês viram, como é que vocês receberam essa notícia na Câmara? Foi discutido, foi algo pedido ou não? Foi algo mesmo apresentado, já sugerido pela Prefeitura? Esse avanço, Sheila, eu acho que aí é bastante importante a gente frisar que não é porque é dia 1º de abril, né? Aqui não é dia da mentira nesse caso. E a gente espera desse jeito. A endometriose, acho que infelizmente até muitos homens não conhecem, uma doença que a maioria das mulheres tem o conhecimento e os homens acabam não se aproximando tanto, porque é vinculado de fato à questão da gravidez da mulher. Na verdade não é o vínculo direto, mas muita mulher acaba descobrindo que tem no momento que quer engravidar. E não consegue. Exato. E aí a gente percebe a gravidade dessa doença, o quanto ela machuca a mulher, a família como um todo, e o quanto fica arriscado até para a vida da mulher, a saúde dela, enfim, ela é extremamente perigosa, pode passar para outros órgãos, enfim. E Santos precisava, a Baixada Santista precisava de um órgão de referência, muitos vereadores também fizeram essa solicitação no passado, mas é uma conquista do governo. Eu acho que se a gente conseguir de fato implementar na cidade um centro de referência em endometriose, ganha a saúde santista, mas ganha principalmente a mulher santista. Ô, Rafael, você sabe exatamente o que é endometriose? Estima-se que 10% das mulheres sofram de algum nível dessa doença. Agora, apesar de muita gente falar, acho que as pessoas não sabem explicar. Você sabe o que é a doença? Explicar não. A mulher todo mês precisa menstruar, mas nem em todas esse fluxo ele sai como deveria e ele acaba se acumulando nos órgãos. Isso pode gerar uma série de problemas da infertilidade e inclusive a problemas quando gruda esse fluxo no intestino, no estômago, do lado de outros órgãos, pode causar problemas sérios e precisar inclusive de cirurgias. Quando a gente fala de endometriose, quando a gente fala de chamar atenção para o tema, em centro de referência significa pessoas especializadas em conseguir identificar as imagens quando a pessoa faz o exame para poder, então, dar o encaminhamento correto. Aqui na Baixada Santista, a cidade de Santos já teve uma referência em endometriose, que foi no Hospital Ana Costa, mas que foi fechado e não tem mais como tratar. Aliás, tem como tratar, mas não tem como profissionais habilitados com sistemas e com máquinas, exames
que possibilitem os profissionais conseguirem fazer esse diagnóstico correto. Então, um ganho para Santos, aí o Hospital dos Estivadores será o primeiro centro de referência público para tratamento de endometriose na região. E se me permite, Sheila, acho que é importante destacar nesse caso que geralmente essa doença é silenciosa. As pessoas, as mulheres acabam não sabendo, no momento que querem engravidar, passam a ter conhecimento. E aí, às vezes está em estágio avançado, às vezes não está, às vezes já está colado em outro órgão. E como muito bem falou aqui a Sheila, a parte cirúrgica, muitas vezes a pessoa tem que retirar ou o útero, muitas vezes parte do intestino. É perigosíssima essa doença e poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, eu vejo com muito bons olhos esse investimento, porque principalmente a população carente da cidade não tem acesso a esse tipo de saúde e acaba sofrendo em decorrência disso. Então, aqui um elogio público a essa iniciativa e espero que o quanto antes esse centro de referência passe a funcionar para toda a cidade. Ele é importante aqui na região, Sheila, vereador Bruno, pelo fato de que a Baixada é a região do estado de São Paulo com maior índice de mortalidade infantil. E por isso mesmo, pela falta de diagnóstico antecipado, muita gente acaba até morrendo. Tem uma colega que até relatou publicamente o quanto sofreu e sofre com a endometriose. Ela já tem ciência de que não pode engravidar e tenta superar isso da maneira que consegue. Mas isso dói de vez em quando e ela sempre relata isso. De toda forma, é importante que sim, haja esse tipo de serviço, que é um dos que fazem falta, entre tantos que fazem falta aqui na Baixada Santista. E é importante também que se diga exatamente de onde vai vir o dinheiro para custear esse serviço. Porque o problema que a Baixada Santista tem em relação à saúde é o fato da apresentação de uma grande quantidade de projetos que não saem do papel por muitos anos, porque não existe a certeza do custeio disso. Agora mesmo, há cerca de 2 semanas, foi noticiado que o governo do estado vai firmar, não sei se já firmou, eu mesmo não tive mais notícia, um convênio novo. Em vez daquele que tinha sido firmado no final da gestão passada e foi cancelado, um convênio novo para custeio de serviços no Hospital dos Estivadores e que vai permitir a abertura de mais leitos. Ainda não é a capacidade total, mas já será um avanço porque serão leitos de clínica geral, não apenas aqueles de maternidade. E o Estivadores, ao que parece, se concretizar esse plano do cuidado e da referência em relação à endometriose, acaba se estabelecendo como uma grande maternidade. Aqui da Baixada Santista parece, por enquanto, ser a vocação principal desse hospital. Se terá outras, o tempo talvez diga. Mas se for essa, que o município, em conjunto com o Estado e o governo federal, discutam maneiras de fazer com que, bom, esse é o principal que a gente vai fazer aqui no Estivadores, então que se direcionem esforços para que isso funcione. Ficar querendo abranger todos os serviços possíveis em todas as áreas é quase a certeza de que poucos deles vão ser prestados de maneira satisfatória. Talvez seja esse só o cuidado que se deva tomar, mas que a iniciativa é positiva, esse centro de cuidado com a endometriose, disso não se tem dúvida nenhuma. Só para que o ouvinte fique com a informação também, o convênio deve ser assinado nesta semana e é um convênio com o Estado para manter esse serviço também, viu, Rafa? Você falou de onde vai vir esse dinheiro? Do governo do Estado em mais um convênio. Não sei se a sua opinião é que seja positivo ou negativo. Positivo é, desde que o dinheiro venha, seja no valor suficiente e que, se houver, como vai acontecer, a prestação do serviço para pacientes de outras cidades, que a Baixada Santista, de maneira metropolitana, discuta isso. Não adianta apenas a Prefeitura de Santos ou a Prefeitura de Praia Grande, quando recebe pacientes de outras cidades, ficar se lamentando, puxa, mas o nosso atendimento é deficitário porque 30% ou 40% dos pacientes vêm de fora e a gente não tem o que fazer. Tem o que fazer, abrir a porta, o paciente chega, você não vai mandá-lo de volta para casa. Mas que haja a compensação do custeio que a Prefeitura tem pelo outro município. É uma questão de conversa. Mas olha, aproveitando a vinda do vereador aqui, quando a gente falou da balsa, a gente algumas vezes deu a informação de que a Prefeitura de Santos e de Guarujá se uniu para conseguir fazer uma legislação ou para tentar fazer com que a balsa fosse, com que a Dersa fosse multada ou fosse responsabilizada pelo que não estava cumprindo em relação aos seus serviços. Eu não sei se isso acontece sempre, vereador, porque a gente fala, cobra muito de AGEM, cobra muito do CONDESB, cobra dos prefeitos, do executivo em geral, de forma geral, para que eles se reúnam e discutam a Baixada Santista de forma íntegra, de forma única, mas a gente não sabe se da parte dos vereadores há interesse, se isso acontece, ou se ainda em alguns temas muito específicos, como no caso da balsa. Vamos lá, na verdade há sim, por parte do Legislativo, eu vejo até que
o Legislativo, de maneira geral, ele é mais unido em relação às câmaras de outras cidades do que o próprio Executivo. Nós temos a União dos Vereadores, a UVEBS, que faz um trabalho de congraçamento, desse intercâmbio de ideias e trabalhos entre os vereadores, e ali, enfim, não só um grupo de WhatsApp que existe, mas existe um encontro que é feito rotineiramente. Existe a visita recíproca, muitos vereadores vêm à Câmara de Santos, muitos vereadores de Santos vão às outras câmaras, nesse sentido, discutir ideias da metropolização da cidade, da Baixada. Agora, o que me preocupa, e eu acho que isso é importante ficar claro, é a forma como o Brasil é gerido. Se a gente parar para pensar, tudo que foi discutido até agora é de onde vem recurso. O recurso vem do governo do estado, o recurso vem do governo federal. Será que a gente tem noção de que 65% de que tudo se arrecada no Brasil fica com a União? Mas as pessoas moram no município? Será que a gente sabe que todo o custeio de uma cidade, via de regra, não vou nem falar de Santos, que tem uma quantidade razoável de recurso por conta de ISS e IPTU, mas a maioria das cidades com o que arrecada não consegue pagar a sua folha, não consegue pagar o seu custeio. Como é que ela vai custear um hospital? O mais caro do hospital não é o equipamento ou o prédio, é a manutenção de fato. Então, esse tipo de estrutura acaba caindo nas costas do município, porque é aqui que a pessoa vive, é aqui que ela vai cobrar, e ela tem que cobrar mesmo os seus representantes, mas o município não tem estrutura para isso. E aí onde a gente discute, por que tantos municípios hoje no país? Por que foram dando tantas cartas constitutivas hoje e a gente tem uma quantidade absurda de municípios que não conseguem se manter? Por que os recursos ficam tão represados na União e a gente tem que passar o tempo todo o chapéu pedindo convênio, pedindo espaço, pedindo recurso? Esse tipo de situação, além de constrangedora para qualquer gestor, porque você quer dar uma resposta, mas fica dependendo de uma resposta acima, não tem andamento. Porque você faz um convênio hoje, o convênio é cancelado amanhã para o serviço. Será que de fato é o melhor caminho? Às vezes o município precisa de recursos para fazer um centro de endometriose, mas o plano que o governo federal tem é de expansão de ambulância. Aí você fala, não, mas eu tenho 30 ambulâncias na minha cidade, eu não preciso disso, eu preciso do centro. E aí você não consegue. Pouca gente sabe, mas tem uma lei de responsabilidade fiscal que fala que o gestor pode gastar pouco mais de 50% com o pagamento do custeio da máquina, enfim, sob pena de responder até criminalmente por isso. E hoje, para ele poder fazer investimento, para ele poder custear, por exemplo, um hospital, ele tem que se valer de convênios. Esse tipo de circunstância é muito difícil para gerir, e eu não estou falando de Santos, eu falo de qualquer município. Quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer a metropolização daqui da Baixada Santista, é importante, mas a gente tem instrumento jurídico para isso? Ou a gente é refém do governo do estado, do governo federal? A dificuldade talvez seja justamente essa dependência do governo do estado na gestão da região metropolitana. A gente falou nisso aqui, acredito que outro dia eu até brinquei que as prefeituras deveriam demitir o governo do estado. Porque, de fato, de que serve a presença do Palácio dos Bandeirantes na gestão da Baixada Santista? Tudo bem, a região metropolitana foi criada por lei estadual. Foi a primeira região metropolitana que não tinha uma capital dentro dela, que é essa aqui, da Baixada Santista. Aí se criou um Conselho de Desenvolvimento, que tem um órgão que executa as decisões dele, que é a Agência Metropolitana. Mas metade de tudo o que se decide, metade do poder de voto, portanto, do poder de decisão, é do governo do estado. E a maioria das prefeituras é historicamente alinhada ao governo estadual. E metade do que se custeia também, o recurso também vem dos municípios. Metade vem dos municípios, metade vem do estado, que não repassa em dia aquilo que deveria para o custeio do Condesb. O estado está devendo dinheiro para a Baixada Santista no custeio dos serviços do Conselho, do Fundo Metropolitano, esse banco que é para o financiamento de projetos regionais. Então, de fato, o estado mais atrapalha do que ajuda. Ele tem ali um poder de decisão que engessa a Baixada Santista na tomada de decisões importantes. Talvez fosse o caso de se rever esse modelo e dar mais autonomia de fato para que os prefeitos em conjunto pudessem sentar e discutir soluções e, se necessário, um convênio com o Estado ou um entendimento com o governo federal que fosse feito em conjunto pelos prefeitos, sem depender de passar por um órgão estadual que, na prática, manda no Condesb. Agora, só para lembrar como essa discussão é importante, parece que é longe quando a gente fala, mas criar município, isso não é um assunto da Baixada Santista. Muito se falou aqui de Vicente de Carvalho ser separado de Guarujá. Sim. E muita gente acredita que isso vai acontecer, ou que isso precisa acontecer. O vereador está até se coçando aqui na cadeira para falar. Não tem mais orçamento para isso. Então, tem uma comissão especial da Câmara dos Deputados que aprovou por unanimidade no ano passado novas regras
regras para a criação de municípios por meio de um projeto de lei complementar de 2015 do Senado. E, dentro dessa regra, entre os critérios exigidos para a criação de um município, está a necessidade de a população desse novo município, que for desmembrado, ter pelo menos 6 mil habitantes se for na região norte e centro-oeste, 12 mil habitantes se for no nordeste, 20 mil se for no sul ou aqui no sudeste. Ou seja, na prática, ali Vicente de Carvalho acho que pode ter. Vicente de Carvalho tem praticamente a metade da população de Guarujá e tem quem alegue que tem até mais receita por causa dos serviços portuários. Essa é uma alegação que dizem, olha, a gente devia se livrar de Guarujá porque afinal Vicente de Carvalho é o que é, lamentavelmente tem problemas sérios e não recebe da prefeitura, da sede, o tratamento que deveria. Essa é uma alegação. No entanto, é uma opinião particular, claro. O desmembramento de cidades, principalmente essas pequenininhas, interessa para a classe política porque ali é mais emprego público que se gera e cargo eletivo. São mais vereadores, mais assessores dos vereadores, mais estrutura de Câmara Municipal, mais possibilidade de concorrer a prefeito. O emancipador é quase sempre aquele que tem um interesse político e, portanto, vai acabar sendo eleito pela população daquela nova cidade, porque afinal libertou os habitantes da sede antiga e se criou um município novo, autônomo, forte, que vai se desenvolver e no fim não vai ter nem receita própria para custear aquela estrutura que criou. É preciso que se discuta isso de maneira mais crítica, porque essa suposta independência pode virar um grande problema, e aí esse dinheiro que o vereador disse que acaba indo em grande parte para o governo federal, volta, talvez até sem necessidade de voltar, porque se criou uma cidade, ela tem serviços novos, tem exigências dos seus moradores, mas basicamente é para custear uma estrutura de serviço público que serve mais àquele que vai ter mais cargos eletivos para concorrer do que tinha antigamente. Olha, você veja só a grandeza do que a gente está discutindo aqui. Na minha opinião, lógico, enquanto eu acredito que a gente tinha que reduzir pela metade o número de municípios no país, é criado uma comissão na Câmara dos Deputados Federais pedindo novas regras para criarem novos municípios. Isso é um absurdo. Hoje a gente tem no Brasil 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, que pela Constituição Federal é obrigação do município. Muita gente acha que é do Estado, porque, enfim, tem a Sabesp aqui no Estado de São Paulo, mas não é. São convênios que os municípios fazem com o governo do Estado. Pela Constituição, a competência é dos municípios. O município tem recurso hoje para fazer. Mas aí eu te pergunto, vereador, por que as pessoas muitas vezes defendem que querem sim a criação de um município? Muita gente acha que o Vicente de Carvalho, por exemplo, não recebe a mesma atenção que o restante da cidade de Guarujá. Então, assim, será que se tivesse a mesma atenção para todas as partes das cidades, será que a população, que muitas vezes não percebe essa importância de ter como se manter mais uma estrutura municipal, será que eles estariam desse lado? Será que teriam a mesma opinião? Iam querer um município novo? E aí até levanto, tirando essa criação de municípios, outra discussão. No litoral sul, tem cidade que gostaria de se desmembrar, já se falou disso, tem gente que fala de desmembrar algumas cidades da região metropolitana da Baixada Santista, também porque quando se fala em Baixada Santista se exclui muito município. Eu concordo, é lógico que a pessoa sempre que vai sentir uma carência maior do poder público, esse distanciamento, ela vai cobrar e eventualmente se ela entender que a emancipação é o caminho, é a bandeira que ela vai defender. Agora eu não posso concordar com isso porque a gente sabe que de fato não é esse o resultado. Eu posso dar exemplo de São Paulo, por exemplo. Vamos imaginar que a zona leste de São Paulo tenha mais carência do que outras zonas, aqui uma hipótese. Se tiver, vamos excluir, fazer uma nova cidade, a cidade da zona leste de São Paulo, não tem cabimento, não é esse o caminho. Olha que nós estamos falando da maior cidade da América Latina. Então, é muito difícil esse tipo de pensamento. Tem dificuldades? Lógico que tem. Avanços, carências, até às vezes uma distância do poder público que não deveria existir. Mas o caminho não é emancipação. O caminho talvez seja uma cobrança maior, seja eleger representantes daquele bairro que possam cobrar de fato daquela região, seja um outro posicionamento. Agora, a emancipação, o que parece uma solução, vai acabar trazendo um transtorno muito maior. Só um comentário bem breve, Sheila, que sei que você tem que chamar o intervalo. Tudo Houve bem. Momentos em que a emancipação de cidades foi necessária e positiva pela dificuldade de acesso e de comunicação. O caso era outro momento. O caso é Praia Grande, que pertencia a São Vicente. E vem numa crescente enorme. Vem crescendo bastante. Certo. Deu certo. Há 50 anos antes, o que era Praia Grande? Era o distrito de Solemar, que tinha mais ou menos 3 mil habitantes e que se sentia insatisfeito com o atendimento que era prestado, ou deveria ser, pela Prefeitura de São Vicente. Foi uma discussão muito séria na Assembleia Legislativa,
Um deputado estadual, Olavo Arnold de Moura, que foi o primeiro representante de São Vicente na Assembleia, defendia que Praia Grande permanecesse, apresentou uma série de motivos. Mas tudo aquilo foi derrubado por pelo menos 1 ou 2 deputados que tinham propriedades em São Vicente e diziam: olha, eu tenho casa em São Vicente, a Prefeitura de São Vicente não cuida nem da cidade. Quem dirá de Praia Grande? Então emancipem, e passou. A questão acabou indo na Justiça e só 4 anos depois é que de fato ocorreu a emancipação de Praia Grande e de São Vicente. Como aconteceu com cidades do Litoral Sul também. Marcelo Campos de Bertioga também. Já naquele tempo se discutia, mas naquele tempo não passou. Acabou não sendo aprovado. Já se debateu naquele período, o plebiscito não foi aprovado para emancipação. Depois foi. Mas tudo porque talvez faltasse uma administração regional eficiente. Talvez Praia Grande fosse um bairro bem grande de São Vicente. Ou não dá para trabalhar por hipótese. Mas que a realidade era outra, isso sim. Hoje dá para montar muitas estruturas práticas, fáceis e sem tanto custo para a administração correta de várias áreas das cidades. Tá certo, são 8h34, aqui você ouve opinião e informação. Quer falar também o que você pensa sobre o assunto? Mande pra gente o seu comentário lá no facebook.com/NovaFMSV. E antes de ir pro intervalo, tem que dar uma data aqui, porque não é 1º de abril. Rafael, você sabe que a Prefeitura de São Vicente já publicou o edital para contratar a nova concessionária do transporte coletivo na cidade? A gente já tem uma nova data. Então, as empresas interessadas podem enviar suas propostas e os envelopes serão abertos no dia 26 deste mês de abril, na sede do Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura. O investimento que a Prefeitura estima é de quase 56 milhões para colocar esse novo transporte coletivo municipal em funcionamento na cidade. Então fica aí uma nova data, dia 26 de abril, para abrir envelopes e a gente conhecer aí a proposta vencedora da empresa que vai funcionar em São Vicente. Que as coisas funcionem e que se defina o que fazer com os motoristas e cobradores que vão perder o emprego nas lotações. Esse é um efeito colateral bastante grave e que precisa ser resolvido. Talvez com treinamento pudessem assumir funções nessa empresa de ônibus municipal, é coisa que São Vicente não tem há mais de 20 anos. Tomara que haja algum tipo de aproveitamento, de qualificação, para que mais gente não seja afetada por desemprego e que o sistema de serviço de transporte melhore e que se corrija em tempo um problemão que vão causar para o morador da área continental, que vai ser a impossibilidade de ir direto de lá até a praia ou ao centro, por exemplo. Ele vai ser forçado a tomar um coletivo numa baldeação. Vai perder tempo. Vai ficar mais devagar, a não ser que a Prefeitura tenha uma alternativa prática para a solução desse problema. Você sabe que você me lembrou, eu ia chamar o intervalo agora, você me lembrou, você falou de ser solucionado alguma coisa, enfim. Sabe o que deve ser solucionado? Aliás, pelo menos vai começar hoje a solução? As obras de reurbanização, aliás, de urbanização e reassentamento lá na Vila Esperança, em Cubatão. Como o dia é 1º de abril hoje, eu vou falar essa informação porque tem muita gente ouvindo por aí, talvez ache que é mentira. Mas as obras de urbanização e reassentamento de moradias na Vila Esperança, em Cubatão, começam sim hoje. O projeto deve beneficiar cerca de 35 mil moradores do bairro e, de acordo com a Prefeitura de Cubatão, a retomada do projeto aconteceu após pedidos ao Ministério das Cidades em Brasília para recuperar os recursos. É dia 1º de abril, mas eles conseguiram, e é verdade. Amém. 8h36, a gente vai para um breve intervalo. Fique com a gente. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil, senão você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices.
A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. Nova FM, de olho no meio ambiente. Para fazer o descarte de pilhas e baterias, é necessário, antes de tudo, armazená-las sem misturá-las com outros tipos de materiais. Apenas embalá-las em plástico resistente para evitar o contato com a umidade, a fim de evitar vazamentos. Após embaladas, consulte quais são os postos de recolhimento mais próximos à sua residência ou local de trabalho. E lembre-se, você também é responsável pelo descarte correto. Então contribua para um mundo menos poluído. Seja você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Oito horas e 39 minutos, você está no Jornal Manhã de Notícias da Nova FM 87.9. Falei que era rápido, que a gente ia para um intervalo e voltávamos rapidinho, voltamos mesmo, tá vendo? E tem pergunta aqui para os convidados, lembrando que hoje a gente tem o Rafael Mota, ele que é jornalista, editor do jornal A Tribuna, e também o Bruno Orlandi, que é vereador de Santos. E tem pergunta aqui no facebook.com/NovaFMSV para o vereador. Eu vou começar, lógico, sempre pela pergunta do ouvinte. O Vitor Carlos Vitório do Espírito Santo fala o seguinte: bom dia a toda a equipe, quero deixar meu abraço ao vereador Bruno Orlandi, que vem fazendo um trabalho significativo. Queria saber se ele é candidato a vereador em 2020 e, em caso positivo, quais seus próximos projetos para a área da justiça e advocacia. Vamos lá, Vitória. Vitória é um grande amigo, foi secretário aqui de Meio Ambiente de São Vicente, um advogado, professor, também damos aula juntos, um cara diferenciado, enfim, faz um trabalho muito bacana para a sociedade. Vitória, nesse momento eu tenho que focar no meu atual mandato, né? Então o objetivo é continuar trabalhando, o primeiro passo é esse, depois a gente pensa em deixar o futuro para o futuro, né? Em relação aos projetos, temos sim, a gente conseguiu fazer o plano de carreira dos advogados públicos do município de Santos, conseguimos avançar bastante nesse quesito, era um plano de carreira sonhado aí há mais de 20 anos, todos os advogados ficaram extremamente satisfeitos, conseguimos também fazer algumas adequações de prazo, aqueles que são advogados sabem a dificuldade muitas vezes da contagem de prazo, um na justiça, outro administrativo, isso faz uma confusão danada, enfim, profissionais podem até correr o risco de perder o prazo, e perder o prazo é perder o direito daquele quem necessita. Então a gente fez uma adequação, hoje o prazo em Santos corre da mesma maneira que na justiça, foi um pedido nosso, uma articulação que o prefeito entendeu necessário e também concedeu. Então a gente conseguiu também um outro avanço, que é a intimação da decisão por parte do defensor, do advogado, como na justiça é feito, a parte administrativa não tinha, então hoje também, enfim, parcerias com a OAB Santos, com o CADOG, a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. E vamos continuar trabalhando para poder representar não só a população santista, mas também os advogados e os alunos, que eu tenho um carinho especial. Você é professora de Direito também, né? Exato, eu leciono a carreira de execução penal na Faculdade de Direito da Unimes e também carreiras jurídicas. Tenho um carinho muito grande de todos os alunos. Tá aí o motivo da pergunta. Agora, vereador, a gente ficou sabendo também que amanhã tem o lançamento de uma carteirinha relacionada a um assunto relacionado a deficientes. O que vai acontecer? Vamos lá, Sheila. Esse é um projeto que a gente tem um carinho especial.
Eu fui procurado há alguns meses por um grupo de mães do Acolhe Autismo. A gente brinca que são as Anas, né? São várias Anas ali, são todas nossas amigas. A Karina, que por coincidência foi minha aluna também. E eles me procuraram com a dificuldade que tinham de identificação dos seus filhos. Porque os seus filhos tinham autismo, alguns deles, e muitas vezes passavam por situação, numa fila de supermercado, onde a criança tem essa prerrogativa de pegar a fila mais rápido, porque de fato acaba surtando, acaba tendo algumas dificuldades nessa espera, então ela precisa de uma fila mais rápida, porque muitas vezes elas chegam até embora do supermercado do nada, deixa eu comprar lá, porque é muito difícil. E as pessoas, infelizmente, algumas pessoas não entendem, olham aquela criança, pensa que está ali porque o autismo não tem cara, e elas pediam uma carteira de identificação. A gente fez uma articulação com o governo, conversou com o prefeito, conversou com os secretários, enfim, com todos os interlocutores desse projeto. Fomos também até o Conselho Municipal, que trata da deficiência física, o CONDEF, e nessa conversa geral a gente conseguiu ampliar também para todos os deficientes físicos da cidade. Então, amanhã, no dia de conscientização do autismo, haverá uma cerimônia no Paço Municipal, onde serão entregues as primeiras carteiras de identificação do deficiente para todos aqueles, enfim, que fizeram já essa pré-inscrição, e vai ser aberta a possibilidade para todos aqueles que queiram, facultativamente, não é obrigatório, mas aqueles que queiram, entram com o pedido na prefeitura, apresentam o laudo da deficiência e a prefeitura vai fornecer essa carteira de identificação. Existe uma estimativa de quantas pessoas talvez pudessem ser abrangidas por essa novidade? Então, hoje não existe um número preciso a respeito disso. Sabe-se que é grande, mas a gente só vai conseguir descobrir de fato na prática, porque é um número muito grande perto do que o pessoal tem falado. Agora, além dessa questão da fila, de mostrar porque o autismo não tem cara, para que vai servir essa carteirinha de deficiência, que é uma carteirinha municipal, né? Ela vai servir no município de Santos? Isso. Existem dois tipos de identificação, tá, Sheila? Um, por exemplo, é aquela que você tem acesso a parar o seu veículo, com identificação do deficiente físico, eventualmente não pegar uma fila na balsa, mas em qualquer lugar que você tiver uma questão municipal envolvida, você pode apresentar essa carteira do deficiente, salvo o trânsito, que tem um regramento específico, e aí você precisa dessa documentação. Fora disso, em qualquer lugar que você tenha essa necessidade, por exemplo, que o autista ou deficiente tenha rapidez de atendimento, essa carteira vai ser suficiente para que ele possa se identificar. No serviço público ou em serviços privados também? Em qualquer lugar que a legislação determine prioridade de atendimento, essa carteira é suficiente. Banco, supermercado? Todos. E pessoas e só para aproveitar, é importante que essa carteira venha com a foto. Então você consegue identificar a pessoa de maneira até mais direta. Eu ia perguntar se pessoas que moram em outras cidades, mas fazem algum curso, ou mantém, porque aqui, por exemplo, quem mora em São Vicente está sempre em Santos, quem mora em Guarujá está sempre em Santos, quem mora em Santos está sempre em Guarujá. É uma região em que as pessoas se locomovem bastante de uma cidade para outra. Quem está em outra cidade vai poder fazer essa carteirinha? Quem mora em outra cidade ou não? Então, o município de Santos só pode ofertar esse tipo de serviço aos municípios da sua cidade, às população santista. O que eu sugiro, até aproveitar aqui o meio de comunicação, para que as cidades também aqui da Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, estudem e se achar relevante esse tipo de política pública, que o façam nas suas cidades, e na sequência disso, aí a gente volta aqui ao papel da AGEM, a questão metropolitana, que a gente faça um convênio em que cada município possa eventualmente aceitar do outro, que me parece uma coisa muito razoável, mas que a gente tenha esse avanço, onde cada município faça a sua própria carteira de identificação e um convênio aceitando cada um desses documentos, que de fato é um documento de identificação fornecido por órgão público. Sim, é uma questão até de sensibilidade, se houvesse uma unificação do formato desse documento, até para que quem ler possa identificar, bom, se trata de documento para tal finalidade, então vamos dar prioridade a quem deve ter. Exato. Porque eu me lembro muito de uma colega, Vanessa Lemes, que também é jornalista, e ela tem uma filha com paralisia cerebral, e que é evidente, quando se olha para a criança, anda só com ajuda, com locomoção, não consegue se comunicar direito, mas é muito carinhosa pelo que a mãe demonstra, ela tem um problema evidente e ela mora aqui em Santos, lá em Santos, aqui é São Vicente, desculpe, é o costume. Ela mora lá em Santos, mas precisou ir até Praia Grande. E tarde da noite, ela dependia de um ônibus municipal para poder chegar até a rodoviária e ir embora. O motorista não quis deixá-la embarcar com a filha, porque ela não tinha a carteirinha de deficiente de Praia Grande.
Talvez uma questão de insensibilidade do motorista, mau treinamento, e o ônibus ficou parado uns 10 ou 15 minutos até que alguém chegasse para resolver a situação. Chegaram ao ponto de mandar um outro coletivo para que os passageiros, inclusive alguns que se ofereceram até para pagar a passagem se fosse o caso, mas ela não aceitou, porque seria direito dela viajar com a criança sem pagar a tarifa, chamaram outro coletivo para pegar os passageiros que tinham ficado parados no ônibus da frente. Até que depois de muita discussão, e por ela ter a iniciativa de filmar a situação toda que estava acontecendo, aí finalmente ela embarcou naquele coletivo. Mas é um constrangimento ao qual não se deve submeter uma pessoa que tem dificuldades físicas e até mentais e que está numa cidade diferente. Enfim, uma questão de sensibilidade, unificação de procedimentos para que tudo funcione melhor. Quando a gente fala de deficiência física, principalmente, é impressionante não só ao que ponto chega a humilhação que as pessoas precisam passar. Quando você fala de cadeirante, hoje em Santos e até os ônibus intermunicipais já estão muito melhores, mas o CONDEF, as pessoas cadeirantes com deficiência física relatam absurdos em relação à espera a um coletivo, em relação à condução da questão pelos motoristas, também pelos outros passageiros. Me parece que também, eu até questiono aqui algo um pouco maior. A gente não está acostumado a lidar com a situação porque a gente não tem sempre um cadeirante próximo, um cadeirante em casa, então muitas vezes as pessoas não sabem como agir. Então uma reação diferente é até natural. Mas eu pergunto, a gente fala tanto de inclusão, a criança aprende inglês na escola e não aprende Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, por exemplo, né? E como é que você fala de inclusão, então, assim, como é que você força quando chega no ensino médio, no ensino fundamental, até um pouco mais velho, a criança falar, não exclua o seu coleguinha porque ele não escuta ou porque tem algum problema na fala. Mas ele nunca teve contato, ele não sabe como se comunicar. Como fazer para resolver essa questão? Você me permite, Sheila, tem uma passagem sobre isso que eu acho fantástica. A gente tem um trabalho lá no gabinete, todo vereador tem a possibilidade de emendar o orçamento, com as famosas emendas parlamentares. E a gente manda para fomentar alguns esportes na cidade, e um especial que é o tamborel, eu tenho um carinho grande porque é o esporte da cidade de Santos, nasceu na cidade, enfim, a gente faz esse estímulo. E recentemente, no final do ano passado, eu fui acompanhar uma dessas aulas de tamborel, uma dessas questões de fomento ao esporte, com os jovens, com as crianças do poder público aqui, das nossas escolas públicas. E chegando lá, eu percebi aquela movimentação toda, quando você vem criança daquele jeito, né, vê uma novidade, vem próximo, uma bagunça bacana, e em determinado momento, uma das crianças tinha deficiência auditiva, e ela se comunicava por Libras. E, obviamente, como você bem falou, a gente não tem esse tipo de aula na escola, mas aquela escola tinha. Olha que bacana que aconteceu. As crianças passaram a me ensinar a me comunicar em Libras. Eu tinha pouca coisa, tem um nome específico que você tem, enfim, algumas coisinhas eu tenho porque a minha irmã fala, e não é deficiente auditiva, mas ela, fonoaudióloga, acabou fazendo na vida dela. Então, alguma coisinha eu sei. Mas eu não tenho o grosso daquilo. E as crianças tinham. Então fez uma roda em volta e todas as crianças querendo explicar como falava, como comunicava. Então você veja a facilidade que é colocar isso para a criança. Ela aprende, ela não tem preconceito, ela tem muito mais facilidade, rapidez, e da mesma maneira que é natural para ela aprender, também é natural para ela ensinar. E foi isso que elas fizeram. Me deram uma lição naquele dia, foi muito bacana. Então, concordo com você em gênero, número e grau. Tinha que ser obrigatório em todas as escolas. Muito legal. Agora, falando em educação ainda, vereador, o senhor apresentou um projeto de lei na Câmara de Santos com o objetivo de proibir o comércio de bebidas alcoólicas no raio de 40 metros das universidades públicas ou privadas entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Por quê? Vamos lá. Isso nasceu, Sheila, quando eu era secretária adjunta de segurança aqui de Santos. Foi uma discussão muito grande com inúmeras pessoas da área da segurança sobre o que acontece com esses eventos que tem aglomeração de pessoas no entorno das universidades. Nós percebemos, e aí não é o Bruno falando aqui, são inúmeros estudos criminais pelo Brasil inteiro, que quando você junta aglomeração de pessoas na rua com álcool, e isso vira uma rotina, o primeiro passo, algumas lesões corporais, algumas brigas, depois disso pequenos furtos no entorno, na sequência a gente passa a ter roubo e porte de entorpecentes, finaliza com tráfico de drogas
e aquele momento final é um homicídio. Isso já aconteceu na nossa cidade, isso já aconteceu em inúmeras outras cidades, e a gente percebeu que é a junção de uma aglomeração de pessoas com o quesito álcool naquela circunstância. Daí você tem a junção maior. Poxa, Bruno, então você é contra qualquer tipo de bar? Não, em absoluto. Eu acho que os bares sim que existem, todo mundo tem a liberdade de tomar sua cerveja, enfim, pelo amor de Deus, a gente quer que tudo continue. Nossa preocupação é a junção do jovem estudante com 17, 18 anos, 19 anos, bem na porta de uma faculdade, onde às vezes reúne 18 mil, 20 mil pessoas, 12 mil pessoas numa única sexta-feira. As pessoas sabem que ali tem um público jovem, um público bonito, um público que vai consumir álcool, e vem inclusive de fora para fazer parte desse contexto todo. Isso, além de prejudicar os moradores da região, que não conseguem nem chegar às suas casas, tem que entrar na contramão para entrar nos seus prédios, não dormem porque a algazarra fica a madrugada inteira, a gente percebeu que qualquer ação policial no local virava combate. Então, se você entrasse com a polícia ou com a guarda municipal depois que a rua estava tomada, tinha embate. E quando eu falo embate, você chega a ter ações com bala de borracha, eventualmente, não estou dizendo aqui em Santos, mas em outras localidades, com bombas de lacrimogêneo, enfim. Você tem ações pesadas para que você possa desobstruir a rua, para que você possa contornar a situação. E digo com sinceridade, não adianta, porque a polícia vai lá, dá meia hora depois que a polícia sai, eles voltam. Eles voltam. E aí tem o outro lado. Existe condição de você segurar a rua? Existe. Você coloca o policiamento todo antes. Então você desloca 40 homens e mulheres, entre guardas e policiais, tomam aquela esquina e ficam parados ali até meia-noite, 1h da manhã, para não ter chance de começar a aglomerar. Então, quer dizer, eu estou tirando policiais e guardas de posições estratégicas, onde há inibição de furto, roubo, tráfico e determinados crimes, por toda a extensão da cidade, com o português claro, para tomar conta de marmanjo bebendo cerveja. Isso é um absurdo. Então, o nosso projeto é especificamente para proibir o consumo de álcool só no entorno das universidades, 40 metros. Hoje já tem lei estadual que proíbe no entorno de colégios estaduais. O que a gente está trazendo aqui é trazer para o meio universitário. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as universidades aprovam esse projeto. Isso é um anseio antigo, tenho convicção. Agora, isso tem que ser colocado em prática, porque hoje o poder público, ele vai até o lugar, ele verifica, a parte de vigilância está correto? Tá. Acessibilidade aos banheiros está correto? Tá. Tem as condições mínimas de alvará, de funcionamento? Tem. Você não pode proibir. E essa pessoa vende álcool para milhares de jovens ali todas as semanas. Agora, teve na última sexta-feira, quando eu anunciei esse projeto, quando eu falei aqui no Jornal Manhã de Notícias que ele tinha sido apresentado, quem estava aqui comentou que devia ser até maior esse raio de 40 metros. Tem um motivo dessa escolha? E eu pergunto, vereador, porque o que eu fiz de comentário, que eu observei, eu estudei na Universidade de Santa Cecília. Então, tive ali, eu tenho um carinho pela região, passo ali sempre. E o que eu notei? A universidade chegou a comprar alguns locais, alguns imóveis na rua, para que os bares que estavam ali pudessem sair depois desse incidente. Aliás, incidente não, depois da morte que teve naquele local, justamente por conta desse problema. Só que o que a gente observa é que os bares, eles foram para as ruas laterais, para a rua de trás, então continuam com as aglomerações, não na porta das universidades, mas em alguns locais. Isso aconteceu, não é exclusividade da Universidade de Santa Cecília, em outras universidades da região também tem acontecido isso. O raio de 40 metros é algum estudo? E uma outra pergunta que também fizeram, isso vai alterar a lei de forma que não possa mais colocar bar nesses locais? É a lei de desocupação de solo, o que vai fazer ou não? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que a gente está proibindo é a venda de bebida alcoólica. Okay. Por quê? Amanhã ou depois ele vai lá e abre um mercadinho simples, mas só vende álcool. E, eventualmente, ele acaba tendo ali um consumo, ele dá um drible na lei. Então a gente tentou, de alguma maneira, garantir que não haja venda nesse período. Até porque a maioria dos locais não precisa vender álcool especificamente nesse horário. Desculpa te cortar, mas agora eu lembrei, eu passei recentemente do lado de uma universidade e tinha lá, era coxinha, lanche e do lado, combo universitário.
E o combo universitário eram 3 garrafas de bebidas alcoólicas. Minto, 2 de bebida alcoólica e 1 energético. Essa questão da proximidade me lembrou um tempo em que quiseram e mudaram a legislação municipal para permitir que ali no Campo Grande, onde tem hipermercado na Avenida da Costa, se pudesse construir um posto de combustíveis, porque a legislação impedia a existência do posto porque tem a poucos metros do hospital lá na costa. E aí, quando propuseram a mudança da lei, a gente questionou, bom, mas hoje a lei proíbe que se construam postos de gasolina a menos de 150, 100 metros de hospital. Aí a resposta que a prefeitura dava na época, sim, mas a lei não proíbe que se construa um hospital a menos de 100 metros de posto de gasolina. Então acabaram dando um drible na legislação e fizeram a mudança. É esse tipo de preocupação que eu não quero passar. Agora, especialmente dos 40 metros, que foi questionado aqui, você tem toda a razão, a gente tem que tomar esse cuidado. Ali, a ideia que a gente teve é que as pessoas que queiram consumir o álcool, queiram consumir a cerveja, e nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de crítica, eu acho que elas têm essa liberdade, pelo amor de Deus, é uma seara muito particular de cada um. O que a gente quer é evitar aglomeração. Então, pelo estudo à época que a gente fez, se os bares tivessem a pelo menos 40 metros, parte dos jovens iriam para parte dos jovens iriam para outro, você teria uma dissipação desses jovens, e isso não teria aglomeração. Então, em determinada universidade, a pessoa poderia ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e essa população ia acabar distribuída. Com essa distribuição, você evitava aglomeração e, consequentemente, todos os atos que eu disse aqui envoltos à criminalidade. Então, com esse tipo de avanço, a gente acha que consegue garantir. É lógico que a gente vai ter que analisar na prática se conseguiu o efeito, se eventualmente alguém não está aproveitando e concentrando na sequência em algum lugar, mas por tudo que a gente viu até então, esses 40 metros seriam suficientes para poder fazer uma distribuição, não permitindo mais a aglomeração de ninguém nas ruas. Tá certo. Rafael, tem alguma pergunta para o vereador? Vereador, não sei se também tem algum assunto, que nem o de amanhã, que, por exemplo, vai ser apresentado, a gente tinha só alguma informação. Rafa? Não, se é o de amanhã e é mais urgente, eu dou ao vereador a prioridade de apresentá-lo. Não, é o que já foi apresentado. Eu ia perguntar se tem mais algum desses, que a gente sabe que tem uma urgência, né, ou não? Não, na urgência eu só gostaria, se me permitir, Sheila, de fazer um convite a todos que nos escutam, para que estejam amanhã na prefeitura, será às 5 horas. 5 da tarde? 5 da tarde, assinatura oficial, entrega das primeiras carteiras de identificação. Eu acho que é um prestígio que a gente pode ter com todas as pessoas da nossa cidade, nesse momento representadas por aqueles que receberão essa carteira. Eu acho que é um projeto bacana para a cidade, é um avanço, onde a gente vai poder garantir um pouquinho mais de qualidade àqueles que precisam dessa proteção do Estado. Só quero dar uma sugestão ao vereador, não só ele, mas a quaisquer outros interessados, e na prefeitura também, pelo fato de que temos tido aqui em Santos preocupação com sarampo. Houve a atracação do MSC Civil, que tinha tripulantes contaminados. Isso causou o adoecimento de um passageiro, 2 servidoras da saúde e de uma criança de 4 anos que está bem, mas que não teve nem sequer contato com o navio. Portanto, é um risco que, por descuido da armadora com a sua tripulação, se está submetendo a cidade, que não tem caso próprio de sarampo, ou não tinha um caso próprio de sarampo, há quase 20 anos e que voltou a ter com essa criança de 4 anos, moradora do bairro do Macuco. Portanto, é de se solicitar que vereadores cobrem da prefeitura, que em conjunto com o Estado e o Ministério da Saúde, chamem a direção da armadora para conversar, porque, afinal de contas, a falta de cuidado que ela demonstra com a sua tripulação pode levar a consequências graves de saúde para uma cidade e, ao mesmo tempo, também causar danos à imagem do município, pelo fato de que, bom, se a cidade vai ter doentes de sarampo, por exemplo, é um local insalubre. Sendo insalubre, eu, investidor, não vou aplicar ali o meu dinheiro. Isso pode causar consequências muito graves. É necessário que haja uma cobrança à armadora, à operadora do navio nesse caso, e a todas as outras, para que haja cuidados com as pessoas que estão transportando, a fim de não levar à cidade problemas que ela não tem. Ela já tem muitos outros. Não precisa de nada adicional
trazido de fora. Você tem toda a razão, Rafael, acho que é isso mesmo, tem que cobrar as autoridades responsáveis para que possam fazer de fato essa fiscalização, essa investigação, verificar a origem, responsabilizar eventualmente a quem de direito para que isso não possa mais acontecer. Mesmo porque pessoas circulam por Santos e de repente de Santos levam doença para outras cidades, imagine a consequência que isso pode ter. E são vidas, né? São vidas, têm que ser priorizadas e protegidas. Recado dado, você também ouvinte, falou aqui, deu seu comentário. O Francisco está com a gente no WhatsApp, mandando um comentário aqui sobre a região da Baixada Santista. Ele fala que uma região metropolitana não funciona se tiver um organismo que tenha participação dos governos do estado e dos municípios sem a sociedade civil. A Condesb Agem, há mais de 20 anos, é bipartite e as discussões acontecem a nível de estado e município. A Baixada Santista perde com projetos globais e metropolitanos por interesses locais e pouco à participação fundamental da sociedade civil. O Francisco está aqui com a gente pelo WhatsApp da rádio, é o Francisco Gomes da Costa Neto, que é turismólogo, ambientalista e artista plástico. Muito obrigada pela sua participação, Francisco. Obrigada também você que está com a gente aí no 87.9 FM e também pelo facebook.com/NovaFMSV. O jornal Manhã de Notícias está chegando ao fim e eu me despeço agradecendo a presença. Rafael Mota, muito obrigada pelos comentários, também pela entrevista. Obrigado, Sheila. Até mais ao vereador e a você, ouvinte. Se Deus quiser, até segunda que vem. Obrigado. Vereador Bruno Orlandi, que trouxe aqui a informação sobre essa carteirinha do deficiente, lançada amanhã, no Dia Mundial do Autismo. Então, também muito obrigada por esclarecer, trazer informação para a gente. Obrigado, Sheila, pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer também a Kelly, ao Rafael, por partilhar aqui da bancada, Thaís, que nos acompanhou, e todos os ouvintes que tiveram um pouquinho de paciência para que a gente pudesse fazer essa prestação de contas do mandato. Tá certo, muito obrigada e eu te convido a ficar com a gente na Nova FM e acompanhar a nossa programação. Eu volto amanhã das 8 às 9 no Jornal Manhã de Notícias. Até lá! Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Depois de oferecer uma espécie de degustação durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro, a Mercedes-Benz traz para o Brasil a nova linha Mercedes AMG C63. É o modelo AMG mais vendido, que chega ao Brasil em duas versões. O que mais atrai os consumidores, segundo a própria marca, é o motor V8 aliado à transmissão AMG Speed Shift de 9 velocidades com embreagem de arranque em banho de óleo, o que dá ao motor respostas melhores nas trocas de marchas. O V8 biturbo 4.0 litros é oferecido em duas opções de potência, 476 ou 510 cavalos. Na versão C63S Coupé, a velocidade máxima é de 290 km por hora, limitada eletronicamente. O interior ganhou um cockpit totalmente digital, com os mostradores característicos da linha AMG e a nova geração de volantes da série. O modelo recebe suspensão recalibrada de aço, com ajuste adaptativo de amortecimento. O problema é o preço. A versão mais barata custa R$ 499.900. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura, Nova FM.